Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Eu esqueci de compartilhar a minha tela. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não devem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Assim seja. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Preencheu a tela? Sim. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, página 318,
da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, nos exemplos, são entrevistados vários espíritos. Tem suicidas, tem espíritos que tiveram uma vida de serviço, de fazer o bem na Terra. É muito interessante essa segunda parte, porque descreve, o próprio espírito descreve quem ele foi, o que ele fez e o que se passou depois da desencarnação dele. Eu recomendo a leitura, é muito interessante mesmo. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. É a questão do fatalismo, Se eu fiz o bem, eu vou para o céu. Se eu fiz o mal, eu vou para o inferno. Se eu fui mais ou menos, eu vou para o purgatório. E a minha sorte está selada, Apenas após uma existência, a minha sorte está selada. E eu vou me separar, daqueles a quem amo. Seja porque ou eles estão no céu ou eles estão no inferno, E as mães, questionam muito essa parte, Quantas não preferiam enfrentar o inferno a se verem separadas, daqueles que amam, seus filhos. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, imperdoáveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo, para lhes fazer chegar ao fim. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhe seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, na época de trabalhar nos barcos romanos, que estimava-se que um homem naquelas condições teria aproximadamente 3 meses de vida. Quanto mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será defeso proibir a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo talvez, um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração
é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há neste modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Esta lei revela hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Quantas vezes, né, nós, somente nos filmes, né, aquela pessoa que se mostra má, né, entende que não há perdão para o seu crime, que ele já passou da possibilidade de ser perdoado, né? Quando a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. Então, Deus não quer a morte do pecador como, né, essa imutabilidade, essa eternidade absoluta das penas prescreve, né? Mas quer a morte do pecado, quer que nós progridamos para nos modificar. Se a sua condenação foi por tempo determinado, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele não possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que seja duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fred, você falando sobre as questões aí dos bilhões que nos são impostos, né, nas nossas existências, tanto no plano material como no espiritual, né, dado a sua casa espiritual. A divina providência foi muito benevolente, né, com os seres humanos, concedendo-nos esse benefício da prece, né, que é tão consoladora, né,
das questões aflitivas do ser humano, né? É o único bálsamo, né, que nos foi concedido para lutarmos contra as adversidades do mal, né, que impera nessa sociedade. Eu me lembrei, enquanto você fazia a leitura, eu vi uma frase: todo canto de liberdade ecoa dos cárceres, né? Se não me engano, foi Mário de Andrade que proferiu essa frase, né? Isso serve tanto para o plano material como o espiritual, né? Quantos estão lá no mundo espiritual aguardando, né, a chegada daqueles nossos irmãos da luz, né, para resgatá-los, para ensiná-los a proferir uma prece, a pedir perdão dos seus pecados e uma nova oportunidade a Jesus, né? E enquanto isso nós rastejamos aqui pelo mundo material, né, meu irmão? Como eu disse, todo canto de liberdade provém dos cárceres. E é uma questão insofismável, né? Ou irrefutável, com a melhor compreensão. Obrigado, irmão. Quer falar alguma coisa, Roseli? Eu quero você falando aí, né, lendo. Eu fiquei pensando aqui como que ficam as situações das penas de morte, né? Nessas situações. Que tira total o direito dessa pessoa que cometeu um crime de se recuperar, né? Porque diante da justiça dos homens, ele é condenado à morte, então ele não tem mais essa oportunidade, né? De se recuperar aqui ainda nesse planeta, né? Cruel. E uma outra questão que nós devemos pensar é que, assim, né, encarnado numa prisão, ainda que, né, fique lá durante longo tempo, ele tem a oportunidade de refletir sobre o que fez. Ainda que ele não faça, ele tem a oportunidade. E quando ele é desencarnado, né, quando ele sofre a pena de morte, passa para o outro lado, ele pode passar a inspirar outros a fazer como ele. Então, a questão da morte pode ser vista positivamente do ponto de vista social para tirar um criminoso da nossa sociedade, mas esse criminoso vai poder inspirar outros tantos encarnados. Então, melhor que se deixe ele viver, né? Porque quando um criminoso é segregado da sociedade, ele fica numa penitenciária, numa prisão, é uma resposta é uma resposta viável do Estado, ainda que em muitos casos não seja humana devido às condições que eles passam, mas é um meio do caminho, né, para o nosso atual estado evolutivo, né, tanto nosso como dos nossos irmãos. Alguém quer complementar? Essa questão da pena de morte, ela é muito polêmica, né? Nessas sociedades mais avançadas que adotaram esse método punitivo, não alcançaram os seus objetivos de conter a criminalidade. Já foi dito, Fred, senhora, que o indivíduo condenado à morte, ele não tem mais o que perder. Então, ele passa a cometer crimes seriais, até que ele seja capturado ou morto em entreveiro com a polícia, né? Então, essas questões aí são de uma abordagem aí muito complexa. Talvez a gente não consiga alcançar, né, os verdadeiros objetivos, quer sejam espirituais ou materiais. No mundo material, ela não se justifica. Amém. Tá? Eu creio que existe aí o imperativo aí do cárcere, né?
que, pelo amor de Deus, hein? O indivíduo ficar aí, pena perpétua, deve ser uma situação terrível, não? E, às vezes, até ele deva, nessa situação, desejar a injeção letal, não, meu irmão? O melhor é seguirmos aí os ensinamentos de Jesus, sermos, né, pessoas do bem, pessoas praticantes da fraternidade, da caridade, e nos livrarmos dessa sina terrível, né, que ainda acompanha essa humanidade aqui, que eu reputo que não evoluiu muito nesses 2000 anos, infelizmente, né? Se nós lermos lá 2000 anos, 50 anos depois, nós vemos que todos aqueles vícios do passado ainda perduram nos tempos odiernos. Eu não sei a que caminho nós tomaremos, ou qual será o destino dessa humanidade. Nós corremos um sério risco, né? Com essa guerra aí, desse indivíduo aí, esse russo. Vou evitar palavrões aqui, né? Não com isso no nosso evangelho. Pô, esse indivíduo tá bombardeando as proximidades de uma usina atômica, a maior usina atômica da Europa. Pô, onde nós vamos? Qual o objetivo desse indivíduo? Não é? Está na hora dele ser, até me peço perdão, arrebatado. Ele e seus próximos. Obrigado, mano. Obrigado, Rubem. Eu vou continuar aqui a leitura. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas e que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Assim, o homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. O que a mais às vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei também sua, de amor e de caridade. Execução em que, deste modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova da caridade. Ou seja, não nos cabe julgar a ninguém. Devemos orar por todos eles, inclusive pelos seres humanos mais complicados, por esses que semeiam a guerra, a discórdia, colocam o nosso planeta, o nosso mundo em risco, ainda por estes, porque estes são os que mais precisam das preces. E confiemos em Jesus. Jesus está no leme. O que quer que seja que aconteça, Jesus tem condições de intervir e remediar. E para nós, basta saber que o bem, que Deus, que Jesus se antecipam a todo e qualquer mal. Se está ruim, com certeza poderia ser muito pior, se não houvesse uma interferência direta divina. Não estamos abandonados à própria sorte. Considerações finais,
antes das vibrações? Em suma, Fred, estamos pela misericórdia de Deus. Uma outra alternativa a considerar, não? Perseveremos aí nas nossas preces, nas nossas vibrações positivas, para melhorarmos, né, o padrão vibratório desse planeta, né? Como eu já disse em ocasiões anteriores, as emanações desse planeta aqui são tão maléficas que estão afetando mundos mais fluídicos, né, nas nossas proximidades aqui, cósmicas. É necessário que haja uma mudança drástica, rápida aí para que dessa condição, para que nós possamos evoluir um pouco e sermos menos perversos, né? Eu gostaria de saber o que os outros planetas habitados pensam de nós. Nós devemos ser alvo de chacotas, né? Pela nossa malignidade, por tudo que fazemos de mal aos nossos semelhantes, aos animais, às aves e tudo que Deus colocou à nossa disposição para amenizar nosso sofrimento, né? Então, abaixa a perversidade, né? Que impere o bem, né? E o Evangelho de Jesus. Amém. Que assim seja, meu amigo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em nome dele, e que possamos fazer vibrações por todos aqueles que sofrem muito mais do que nós, pelos nossos irmãos desencarnados, em sofrimento, dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como Fred, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alan, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados, que neste momento um raio de amor, de luz, de esperança possa penetrar os mais profundos abismos. Que esses irmãos saibam que, apesar de seus erros, sempre há esperança. Assim como eu acredito que os nossos irmãos que estão nos planetas superiores, já tendo passado pelo nosso estágio evolutivo, sabem de nossas dificuldades, sabem de nossos desafios. E ao invés de possivelmente sermos motivo de chacotas, somos motivo de piedade e de preces, pois eles não seriam mais evoluídos do que nós se comportassem como nós os comportamos. Então agradeçamos a eles pelas preces, pelas vibrações em nosso benefício de todo o nosso planeta, que há de se tornar um planeta em regeneração e depois um planeta feliz, pois esta é também uma lei de Deus, a lei do progresso. Não há como parar o progresso. Muito provavelmente, em nosso breve tempo aqui na Terra, talvez nessa existência, possamos não ver todo o avanço moral que gostaríamos, de paz, de benevolência, mas com certeza podemos fazer a nossa parte, sendo a mudança que gostaríamos de ver no mundo. Ainda que estejamos envolvidos por vibrações perniciosas, ainda que todos aqueles que nos cercam tenham comportamentos que nos são desagradáveis, que até sejam ofensivos, que possamos nós ser o pálido exemplo que o Mestre não cansou de nos recomendar.
que possamos ser vigilantes, que possamos orar em todos os momentos de queda, nos momentos de refazimento, para que possamos enfrentar com todas as nossas forças o nosso maior desafio, que é cada um vencer a si mesmo, cada um vencer as suas más tendências. Olhando no espelho, eu vejo aquilo que sou. Eu vejo as minhas dificuldades. Eu vejo aonde mais me toca as más tendências. Então, ao invés de querer escondê-las, ao invés de querer repintá-las, eu procuro a cada dia fazer um esforço para ser um pouco melhor, um pouquinho que seja. E assim, o irmão que está ao meu lado percebe o meu esforço e vê que também é possível para ele. E vibremos ainda também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E principalmente aqueles que não estão despertos ainda, aqueles que sofrem as influenciações perniciosas de seus obsessores, que nada mais são do que as vítimas de outras existências, que foram prejudicados nos seus mais caros interesses. Que tanto o obsessor quanto o seu obsidiado possam entrar em acordo, entrar em paz, percebendo o obsessor que o único caminho para sair da miséria moral é o perdão e seguir em frente. Peçamos também pelos nossos líderes mundiais, por esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade, bem como os indivíduos que anonimamente fazem o bem e não são manchetes dos jornais. Peçamos a Jesus que nos fortaleça nesse caminho do bem que escolhemos trilhar, que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, orando cada vez que essa coragem, essa determinação nos falte, para que, ainda que tenhamos 10% a oferecer de esforço próprio, que a espiritualidade maior possa entrar com os 90% que faltam. Pois ninguém tem meta a bater na encarnação. Temos um prognóstico daquilo que devemos fazer, que nos é possível, e assim nos esforçamos de acordo. Ora com 5%, ora com 10%, ora com 20%, com 30%, e assim por diante, de acordo com as nossas próprias forças, pois nem todos os dias daremos conta de tudo. Então, como espíritos imperfeitos que somos, peçamos ao Mestre amado que preencha todas as nossas lacunas, todas as nossas enfermidades morais, para que com pouco que temos de fortaleza moral, possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo o melhor que podemos na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa com o coração de cada um de nós, os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco.
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Sim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus os abençoe sempre, vivendo por nós sempre. Amém. 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 Deus Boa noite a abençoe. todos. Boa noite, gente. Obrigado. Para vocês.